que faz gol? Essa coca aqui, galera, que ela grita gol, né? E essa daqui, né, ó, tem que ser a de lata. Só que essa aqui não é zero açúcar. Né? Olha, acho que tem um bagulho aqui dentro, hein? Tem um negócio aqui dentro. Tem um negócio aqui dentro. Tá aqui, ó. Abrir, galera, pra ver se ela vai fazer gol, hein? Será que vai? Ó, vou abrir pertinho da câmera pra vocês verem, ó. Ó. Não escutei gol, não. O povo fala se você põe o ouvido perto do negócio que faz barulho, você escuta as ondas do mar. Acho que é mentira, né? Ah, não tem nada, galera. Tem nada aqui, não tem nada.